Fala galera, Sauro da Bahia, como vocês estão? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. Vamos continuar aqui fazendo nossa revisão final para o concurso do Conselho Nacional do Ministério Público. Ontem fiz o primeiro vídeo, falamos ali sobre o Ministério Público, né? Meia hora ali de muito conhecimento, tenho certeza que ali sai pelo menos uma questão da sua prova e vamos dando continuidade aqui. Lembrando que hoje às 19 horas aqui também no meu canal do YouTube vai ter uma live aí, né, para o concurso do TSE, né, o TSE Unificado, um excelente concurso. Beleza? E aí vamos dando continuidade aqui. Quero sempre estar fazendo esses projetos aí para outros concursos, PM, PROCON, OAB, porque o intuito desse canal aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. De antemão, já curte esse vídeo aí, deixa o seu comentário e fala assim, ó, eu quero a parte 3. Né? Vou fazer isso aí para engajar esse canal aqui, por favor, eu quero a parte 3. E até sábado eu vou estar fritando aqui com essa situação com vocês. Faz inscrição aí no nosso canal, ativa as notificações aqui, porque sempre que entrar vídeo novo, o YouTube vai avisar vocês. Beleza? Muito bem. Quero falar hoje de outros assuntos aqui. E como é uma revisão, você tem que tentar fazer o máximo de conexões possíveis. Né? Hoje eu quero falar de um assunto que é muito cobrado de uma forma geral. Veja bem, o seu edital aí do CNMP, ele pede os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mais as funções essenciais da justiça. Foi onde entrou ontem o Ministério Público, por exemplo. Né? Só que aí eu quero falar aqui de um que ele deixou bem enxuto, que foi o executivo. Legislativo e judiciário ele pegou pesado. É tanto que no legislativo ele colocou processo legislativo também e controle externo, né? Fiscalização contábil e financeira. Agora o executivo ele deixou fácil. Então vamos aproveitar essa situação e matar isso aqui, quer ver? A Constituição, ela vai falar aí, né, sobre o executivo dos artigos 76 ao 91. Só que ele não pediu tudo, quer ver? Olha aqui comigo, por favor. Então veja, o seu edital aí do CNMP, quando ele fala do executivo, ele pede atribuições e responsabilidades. Então vem cá, nós vamos falar aqui então um pouquinho aqui sobre o poder executivo. Lembrando que esse assunto também cai em outras provas, pessoal. Então não vacila não, aproveita aí nossa revisão. Poder executivo, basicamente, você vai encontrá-lo ali dos artigos 76 ao 91 da nossa Constituição. Porém, para vocês, ele pediu o quê? Atribuições e responsabilidades. Basicamente, você só precisa então observar dos artigos 84 ao 86 da nossa Constituição. Beleza? Que é onde ele fala ali de atribuições no 84, 85 e 86, ele fala de responsabilidades. Mas vamos lá, vamos aproveitar essa história como um todo aqui e analisar o seguinte, quer ver? Quando eu falo do presidente da República, olha esse esquema que eu vou preparar para vocês, olha que maravilha da vida, quer ver? Primeira coisa, nós temos aqui as funções do presidente. Isso aqui pode entrar dentro de atribuições, ok? Quando eu falo de funções do presidente, pessoal, eu quero que você entenda 4 coisas. O nosso presidente, ele é chefe de Estado, ele é chefe de governo, chefe de Estado, chefe de governo, ele é chefe das Forças Armadas e também é chefe da Administração Pública Federal. Vejam bem, por adotarmos um sistema de governo que é o sistema presidencialista, nós acumulamos as funções de chefe de Estado e chefe de governo nas mãos do presidente. Essa é a diferença do parlamentarismo, né? Que a chefia de Estado e a chefia de governo ficam divididas, né, entre executivo e legislativo. E aí qual é a diferença aqui? Chefe de Estado. Quando que eu sei que o presidente está atuando como chefe de Estado? Veja bem, o chefe de Estado são aqueles atos praticados pelo presidente que têm relevância externa. Sempre que um ato praticado pelo presidente tem relevância para o Brasil e para um outro país, quem está praticando é o chefe de Estado. Compete ao presidente declarar guerra e celebrar paz.
celebrar tratados, acordos e convenções internacionais. São atos praticados pelo chefe de Estado, porque são atos que têm relevância externa. Diferentemente, são aqueles atos do presidente que têm uma relevância apenas interna. Aqueles atos praticados de política interna, que têm relevância para o Estado brasileiro. Isso são atos de chefe de governo. E aí, veja bem, eu costumo falar que o importante aqui é você saber diferenciar quem é o chefe de Estado, quem é o chefe de governo. Só que a doutrina ainda fala que o presidente é chefe das Forças Armadas e chefe da Administração Pública Federal. De onde eles tiraram isso? Existe um ponto específico, sim. Essa chefia das Forças Armadas, você extrai do artigo 84, inciso 13, e a da administração aqui do 84, inciso 2º. Quando você pega o artigo 84, ele fala: compete privativamente ao presidente da República. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, além de nomear os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Inciso 2º. Exercer, auxiliar pelos seus ministros de Estado, o controle da administração pública federal. Então, desses pontos aí, ele vai extrair que nós somos aí, né, o chefe das Forças Armadas, o chefe da administração. Só que observe um detalhe. Eu costumo falar assim para o meu aluno: entenda que chefia de Estado e chefia de governo são gêneros. Chefia das Forças Armadas e chefia da administração são espécies. Como assim? Quando o presidente atuar como chefe das Forças Armadas, ou quando ele atuar como chefe da administração, querendo ou não, ele vai estar agindo como chefe de Estado ou como chefe de governo. Beleza? Mas é importante você destacar isso aqui. São essas as funções do presidente, até pelo fato, né, do nosso sistema de governo ser o presidencialismo. Segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês. Falei das funções, eu quero falar agora das atribuições do presidente da República. E aí eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que essas atribuições do presidente estão previstas no artigo 84 da nossa Constituição. Beleza? Segundo ponto, artigo 84, ele é de leitura obrigatória, necessária e imprescindível. Ele não cai em prova, ele despenca em prova. Terceiro detalhe, o artigo 84, ele é um rol meramente exemplificativo. Porque o inciso 27 do artigo 84 fala que o presidente pode exercer outras funções previstas na Constituição. Então, peraí, se o presidente pode exercer outras funções além das constantes no artigo 24, então esse rol não é taxativo, ele é um rol exemplificativo. Só que aqui entra um ponto que eu acho muito importante. Na verdade, o ponto mais importante inerente a essa história de atribuições do presidente. Quando você pega o artigo 84, atualmente ele tem 28 incisos e um parágrafo único. Né? Acrescentamos um na época da pandemia, o inciso 28. E aí, olha o que acontece. Eu já sei que eu tenho que ler o artigo 84, beleza. Só que, se conselho fosse bom, ninguém dava e ia vender, né? Tem 3 incisos que você tem que decorar. 3. Quais são os 3? Os 3 incisos que você pode delegar. Do artigo 84, você tem algumas funções do presidente que são delegáveis. Quais são os incisos que você pode delegar? São esses aqui, ó. O 6, o 12 e o 25. Primeira parte. Vamos relembrar o que eles falam? Principalmente o 6. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6. Dispor mediante decreto. A linha A. Sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B. Extinguir cargos ou funções quando vagos. Isso eu posso delegar. E aqui eu estou diante do famoso decreto autônomo. Esse inciso não cai. Ele despenca. E aí, não confunda depois, aproveitando o ensejo, com o inciso 4.
O inciso 4º, ele fala que compete ao presidente sancionar, promulgar e fazer públicas as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Você vai perceber que nem no inciso 4º, nem no inciso 6, eu dou nome para o decreto. Eu só falo decreto, beleza? Só que a partir de hoje eu quero que você lembre que lá no inciso 4º, quando ele fala de decreto, ele está falando do decreto regulamentar. E esse, por sua vez, aqui é indelegável. Já no inciso 6, quando ele falou de decreto, ele está falando aqui do decreto autônomo, e esse eu posso delegar. Também posso delegar o inciso 12, que ele fala: conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos por lei. E posso delegar o 25. Agora vem cá. O 25, a Constituição fala que eu só delego a primeira parte. Que diabo é isso, professor? Quando você pega o inciso 25, ele fala assim: prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Esse é o inciso. Qual é a primeira parte? A parte que fala em prover. Então, com base no inciso 25, eu só posso delegar a parte que fala de prover. Por quê? Por que eu não delego todo ele? Por que eu não delego também, professor, a parte que fala de extinguir? Porque para o presidente delegar a função de extinguir um cargo, esse cargo tem que estar vago. E quando o cargo está vago, eu não faço com base no inciso 25. Eu faço com base no inciso 6, a linha B. Então, no inciso 25, eu presumo ali que o cargo está ocupado. Se o cargo está ocupado, o presidente não pode delegar. Então, o presidente da República pode delegar a função de prover e extinguir um cargo. Errado. Porque quando ele não fala que o cargo está vago, eu presumo que ele está delegando todo o 25. Agora, olha a questão ficando certa. O presidente da República pode delegar ao ministro de Estado a função de prover e extinguir um cargo vago. Perfeito. Prover, eu fiz com base no 25, primeira parte. Extinguir cargo vago com base no inciso 6, a linha B. Beleza? Agora, já sei as funções que eu posso delegar, tenho que decorar, não tem jeito. Agora, eu delego isso aqui para quem? Quem são as autoridades que podem receber essa delegação aqui? Quais são, então, essas funções são delegáveis a quais autoridades? A Constituição fala que são delegáveis aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Beleza? Coloca uma observaçãozinha aí, por favor, sobre essa história de delegação. CESP gosta de jurisprudência também, não é só texto não. Então taca pau aí. Bora, baby! Vamos passar! Já me vejo um churrasco de posse lá do CNMP, vai ser uma loucura. Bora, coloque assim. Segundo o STF, devido à implicitude do texto constitucional, segundo o STF, devido à implicitude do texto constitucional, o presidente pode delegar a função de desprover cargo público. O presidente pode delegar a função de desprover cargo público. Demitir, né? Só que olha como é que eu quero que você tome cuidado. Pessoal, o presidente da República pode delegar a função de demitir, certo? Acabei de falar, o Supremo permite desprover cargo. Agora, cuidado. O presidente da República pode delegar a função de demitir por expressa previsão constitucional. Eu falei que isso é devido à jurisprudência do Supremo, porque o próprio Supremo falou, devido à implicitude do texto, é que eu posso fazer isso. Beleza? Então falei aqui um pouquinho, em 12 minutos, das atribuições do presidente, né? Responsabilidades do presidente. Também para falar uma situação rápida. Responsabilidades do presidente. Vamos lá, galera. Presidente pode responder por crime de responsabilidade, né? Lembrando, as condutas do presidente que são consideradas crime de responsabilidade estão previstas no artigo 85. Lembrando que esse artigo 85 ele é ele é um rol meramente exemplificativo, né? O Supremo entende que pode ampliar, porém, não é qualquer um que pode ampliar, por conta da súmula vinculante 46. A súmula vinculante 46 fala que compete à União legislar sobre crime de responsabilidade, seu processo
e julgamento. Beleza? Então, só quem trata sobre crime de responsabilidade é a bênção da União por intermédio do Congresso. Professor, crime de responsabilidade. Quem pode fazer a acusação do presidente? O presidente fez besteira. Quem faz a acusação dele? Qualquer cidadão é parte legítima para fazer essa acusação. Essa acusação é feita em qual local, professor? É feito perante a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados tem que fazer o juízo de admissibilidade, ok? A Câmara tem que autorizar o julgamento por 2/3 dos seus membros. Crime comum, crime de responsabilidade, professor. Quem faz o julgamento? O julgamento é feito pelo Senado. Lembrando que quando o Senado Federal instaurar o processo, o presidente fica suspenso por 180 dias de suas funções. Beleza? Para que o Senado possa condenar o presidente, nós vamos exigir 2/3 dos seus membros, beleza? E uma vez condenado, a Constituição fala no parágrafo único do artigo 52 que isso aqui importa o quê? Importa a perda da função com a, usei a mesma expressão, com a da Constituição, com a inabilitação por 8 anos. Cara, um resumo desse aqui em 3 minutos é coisa de louco, baby. Imagina o que eu estou aprontando no Constitucional Full, que é o meu curso online que eu vou lançar completíssimo, do básico ao muito avançado. Vocês vão ficar loucos, né? Segundo ponto, o presidente também responde por crime comum, né? Professor, o que é crime comum? Segundo o Supremo Tribunal Federal, crime comum são ilícitos de natureza penal ou eleitoral, né? Incluindo aí os crimes dolosos contra a vida, as contravenções penais. Direto ele fala que o presidente, caso ele cometa um crime eleitoral, é julgado pelo Senado. Ele quer falar que é um crime de responsabilidade. Não. É um crime comum, beleza? Agora, o que eu destaco aqui de importante do crime comum? Eu destaco que aqui também a Câmara dos Deputados tem que autorizar, né, o julgamento por 2/3 dos seus membros, uma vez que o presidente tem imunidade formal inerente ao processo, né? Eu destaco aqui que no caso do crime comum a suspensão por 180 dias, ela tem início quando o STF receber a denúncia ou a queixa-crime. Cuidado, porque essa questão cai demais, pessoal. Direto ele pergunta quando começa a suspensão, né, do presidente. Crime de responsabilidade, quando o Senado instaura o processo. Crime comum, quando o STF recebe a denúncia ou a queixa-crime. Beleza? Basicamente falamos aqui um pouco das responsabilidades do presidente. Beleza? Lembrando que isso aqui pode cair no executivo, no legislativo, no judiciário. Aproveitando o gancho aí, para não ficar muito extenso o vídeo, aproveitando o gancho do executivo, não tem para vocês a parte de ministro de Estado, mas tem para vocês isso aqui, ó. Vou aproveitar aqui, vou fazer o máximo de conexões possível. Tem aqui, ó, advocacia pública, lá nas funções essenciais da justiça. Comecei a falar das funções ontem, falei do Ministério Público. Só que agora aqui eu quero destacar alguns detalhes. Vamos lá. Primeiro detalhe. A Constituição fala que compete, né, a Advocacia Geral da União fazer o quê? Cuidado com a finalidade da AGU. A Constituição fala que a AGU ela vai representar judicial e extrajudicialmente
os poderes da União. E a AGU, ela vai prestar consultoria e assessoramento jurídico, consultoria e assessoramento jurídico ao poder executivo. Ao poder executivo. Cuidado, presta atenção. A AGU, ela representa judicial e extrajudicialmente os poderes da União. Executivo, legislativo, judiciário. Agora, ela presta consultoria e assessoramento para o executivo. Já vi várias vezes em prova ele falando, compete à AGU representar judicial e extrajudicialmente, bem como exercer funções de consultoria e assessoramento jurídico aos poderes da União. Ele ampliou, não. Consultoria e assessoramento é só para o executivo. Ok? Mas espera aí. Estou falando da AGU, né? E a AGU, ela tem um chefe, que é quem? O AGU, o Advogado-Geral da União. Como que você escolhe o AGU? E aí vai desencadear um detalhezinho que eu quero aqui. Você escolhe o AGU assim, ó. Ele tem que ser indicado pelo presidente. Beleza? A AGU é indicado pelo presidente. Ele tem que ter mais de 35 anos e tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Beleza? Indicado pelo presidente, mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Cuidado. Não precisa ser integrante da carreira. Ele não precisa ser integrante da carreira. Ele possui o AGU, né? Tô falando do AGU. Ele possui status de ministro de Estado. Agora, o que eu quero falar aqui? Isso pode cair aqui ou pode cair no judiciário. Cuidado. Cuidado com o que, professor? Cuidado com o foro de julgamento. E aí eu vou te explicar o porquê. Ministro de Estado. Presta atenção aqui. Ele tem status de ministro de Estado, não é? Mas vamos lá. Ministro de Estado aqui de um lado, o AGU aqui do outro. Ministro de Estado, quando ele comete crime comum, ele é julgado no STF. Quando ele comete crime de responsabilidade, aqui você tem regra e aqui você tem exceção. Em regra, ministro de Estado cometeu crime de responsabilidade, STF. Porém, eu não posso afirmar. Pessoal, sempre o ministro de Estado responderá aos crimes de responsabilidade perante o STF. Sempre não. Se eu falar, os ministros de Estado responderão aos crimes comuns e responsabilidade perante o Supremo. Certo, é a regra. Sempre não. Porque tem um caso que nós vamos mandar o ministro de Estado para o Senado. Quando? Quando ele comete o crime de responsabilidade junto com o presidente ou vice-presidente da República. Então, se o ministro de Estado cometeu um crime de responsabilidade sozinho, STF. Cometeu com alguém. Alguém quem? 2 ministros de Estado, STF. Regra. Com o presidente ou com o vice, vai para o Senado. Agora, o AGU, não. AGU, crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado. Sempre. Então, embora ele tenha o status aí do ministro de Estado, nesse caso do foro, tem diferença. Beleza? Lembrando, na advocacia pública, o ingresso é feito por concurso. Só que aqui, cuidado. Os membros aqui da AGU, eles adquirem estabilidade após 3 anos. Eles adquirem estabilidade após 3 anos.
Isso aqui do estabilidade também vale para os membros da Defensoria Pública. Beleza? Cuidado. Quem tem vitaliciedade são os membros do Judiciário, os magistrados e os membros do MP. Membro da Advocacia Pública e da Defensoria Pública, eles adquirem estabilidade após 3 anos. Ah, professor, e quanto à inamovibilidade? Aí, cuidado. Membros da Advocacia Pública, eles possuem inamovibilidade? Não. Agora, o da Defensoria Pública possui. Então, ó, vitaliciedade, porque isso aí está no seu edital. Membros da Advocacia Pública, vitaliciedade, membros do MP, membros do Judiciário. Estabilidade, membros da Advocacia Pública, membros da Defensoria Pública. Inamovibilidade, membros do MP, do Judiciário e da Defensoria Pública. Os membros da Advocacia Pública não possuem inamovibilidade. Beleza? Em 25 minutos, eu falei tudo que ele tem aí no seu edital sobre o Executivo, claro, é uma revisão, e ainda puxei o gancho para falar um pouco de Advocacia Pública, e com isso ainda falei um pouquinho de Defensoria Pública, fiz algumas comparações. Gostou do vídeo? Tá gostando dessa revisão? Então, por favor, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, divulga para os seus amigos esse canal. Esse canal, ele depende de vocês, né? E coloca aí no comentário, quero o terceiro vídeo, beleza? Amanhã, provavelmente vou fazer o terceiro e o quarto vídeo aqui da revisão para o CNMP. Lembrando que a prova é domingo e nós precisamos ir com tudo. Muito obrigado pela consideração, pelo carinho de vocês. E não esqueçam nunca que o meu objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. Um grande abraço.